Ela trouxe um convidado, Roberto Garcia, empresário também da Atibaia. Eu quero dar um bom dia para a Tati. Bom dia, Tati. Bom dia. Tá tudo bem, querida? Eu estou ótima, e vocês? Melhor ainda na companhia sua, né, querida? A companhia do nosso amigo também aqui. Bom dia, Roberto. Muito obrigada. Bom dia, Tati. Bom dia, Seja bem-vinda aqui na Rádio Sintonia, nosso amigo Roberto. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que será um momento muito especial. Um bate-papo muito importante aqui na Sintonia. Você que está aí em casa, fique na nossa companhia, né? Tati, fique à vontade, minha amiga. Ela vai entrevistar o nosso amigo, né, Roberto Garcia. Isso mesmo. Fique Pode à vontade. começar? Pode começar. Você quer que ele leia a palavra agora? Vamos ler a palavra? Vamos lá, Vamos ler a palavra, né? Me deram esse privilégio, então vamos falar, né? Porque falar a palavra é Cristo. A Bíblia é tão clara quando o apóstolo João ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra em ação, que é o próprio Cristo. E falar de Jesus é extraordinário demais. E o texto de hoje, em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, esse texto é maravilhoso demais, porque Jesus aqui ele está direcionando como deve ser o nosso proceder aqui na terra, como deve ser a nossa vida aqui na terra. E ele nos compara duas coisas, ao sal e à luz. É interessante que o sal ele tem as suas funções. O sal ele serve, uma das principais funções que o sal tem é de dar sabor, de dar gosto, de extrair o sabor do alimento. E o que Deus espera de nós, o que nosso Pai espera de nós, é que a gente consiga ter uma vida que traz gosto. Para pensar aquela pessoa sem graça, desagradável, é o sal que já perdeu o sabor, mas é aquela pessoa boa de convivência, que é agradável estar ao lado dela, que você não vê a hora de estar na presença dessa pessoa porque ela é muito agradável. Essa é a pessoa que entendeu o que é dar sabor à vida. E Deus nos convida para isso. O Senhor Jesus nos convida para ser o sal da terra, aquele que dá o bom sabor. E quando também nos compara a questão da luz, o texto sagrado está dizendo para nós que nós trazemos luz e não carregamos trevas. Porque, para pensar, a escuridão é um ambiente inóspito, um ambiente onde não é agradável de ficar. Na luz você na escuridão você não consegue andar direito, na escuridão você não consegue enxergar direito. Mas quando o texto diz para que a gente seja a luz do mundo, o texto sagrado nos desperta para que a gente possa ser aquele que seja uma referência para as pessoas, que ilumine o ambiente. Então, gente, é um desafio. Ser sal da terra e luz do mundo é um desafio. Mas essa é a incumbência que o Senhor nos deu para cada um dos seus filhos, para que a gente seja aquele que dê tempero, dê gosto, aquele que ilumine o ambiente. Para pensar numa pessoa agradável, que o ambiente que ela está, ela traz luz, ela traz alegria para aquele ambiente. Então é isso que o Senhor espera, e que a gente seja o sal, o sal da terra e a luz do mundo. E uma forma de ser sal da terra e de ser luz do mundo é a gente cada dia se tornar mais parecido com Cristo, porque Cristo de fato, ele foi o sal nessa terra e a luz desse mundo. Então que a gente possa parecer cada dia mais com Jesus, que é a maior referência para as nossas vidas. Amém, que palavra bonita, né, que ele está falando sobre o sal, né, e a luz. E é verdade mesmo, né, quando a gente chega num ambiente, às vezes a gente nem conhece as pessoas, né, o Roberto? Sim. E de repente aquela pessoa tem uma simpatia tão grande,
né? Pessoas Parece que você conhece ela há anos, né? E você conheceu naquele exato momento, porque, como você falou, né, tem pessoas que trazem luz. Sim. Tem pessoas que entram na vida da gente, que traz muita luz, Sim. muitas coisas boas pra gente, né? E ela traz alegria. E é muito bom estar com pessoas assim, né? Essa é a nossa função, é isso que Deus espera de nós, que a gente irradie essa luz que é Jesus, que a gente pareça cada vez mais com Cristo, porque o mundo já está muito difícil de se viver, né? Realmente. Então que a gente possa, hoje, quem está nos ouvindo através dessa programação, que a gente possa querer ser mais parecido com Cristo, porque nós podemos fazer muitas coisas nessa terra, mas uma das coisas principais que nós devemos fazer é, um dia após o outro, tentarmos nos parecer mais com Ele, para que a gente seja de fato, como esse texto, tempero certo, a luz certa. Amém, amém. Né? O amor que Jesus quer, né? Que a gente transmita o amor uns Isso aí. aos outros, É isso né? aí. Né, Tati? Linda a É isso palavra, aí. né? Eu achei linda. Muito obrigada por ter vindo. Eu acho que, assim, quando você tem consciência do seu papel na Terra, como Cristo teve consciência do papel dele na Terra e como o Roberto falou, o sal da Terra, tudo fica mais fácil. Mas na Bíblia fala, né, pastor? O mundo tereis aflições. São muitas delas. Então é assim, vamos plantar, vamos orar. Eu falo que depois que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, muita coisa mudou. E muda mesmo, né? Só para melhor. E os ambientes de aflição, ele está à espera de alguém que carrega a luz. Porque por mais que a gente tenha aflições na vida, quando nós entendemos que nós carregamos um Deus poderoso dentro de nós, isso é extraordinário e a gente consegue vencer todas as aflições. É isso aí. Roberto, muito obrigada pela Eu que palavra. agradeço. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui também com 2 convidados super especiais que vieram de Atibaia para ver como que é 87.5 Sintonia, o Lucas e a Vanessa do Portal da Cidade. Bora começar a nossa entrevista? Fique à vontade, minha amiga. Seja bem-vinda aqui na Rádio Sintonia, nossa amiga Tati e o Roberto Garcia. Né? E convidados também, né? Como que é o nome deles? É a Vanessa Seja e o bem-vinda, Lucas, Vanessa e os Lucas. donos do Portal da Cidade. Maravilha. Bom dia, Roberto. Deus abençoe a sua vida. Ele é luz da terra. Ele é um cara sensacional, natural de Goiás, Roberto Gomes Garcia. Empresário, pastor e cantor. Meu Deus. Atualmente, mais intensamente no ramo de decorações. Roberto, como que foi você sair de Goiás como cantor sertanejo, que você teve uma dupla sertaneja durante mais de 10 anos e ir para o mundo da decoração? Como é isso, meu amigo? Muita coisa para se explicar, né? Eu sou natural da cidade de Caçu, no interior de Goiás, nascido e criado na roça, entendeu? Meus pais moram até hoje lá, tem sítio lá, todo ano eu vou no mínimo 3 vezes visitá-los. Eu me descobri na música com 16 anos de idade e me ingressei nesse universo da música sertaneja. Eu tive 2 duplas, gravei 4 CDs, vou bem resumir para não sei, para a gente conseguir falar um pouquinho de cada coisa, né? Gravei 4 CDs e no ano de 2000, no início de 2005, foi quando eu decidi parar na música sertaneja. Foi quando eu estava com o último CD gravado, produzido pelo Romildo Pereira, que foi o mesmo produtor que lançou o Zezé de Camargo e Luciano e o Leandro Leonardo. Eu estou citando isso por quê? Porque eu estava na mão daquelas pessoas que fariam eu fazer sucesso. Eu costumo dizer que eu estava na boca do gol, com o goleiro já caído por um canto, era só rolar a bola no outro, para se tornar um grande sucesso, uma grande referência na música sertaneja. Eu sou compositor também, tenho várias músicas gravadas, mas no ano de 2005, final de 2004 para 2005, eu decido abandonar a carreira de música sertaneja e voltar para os primórdios daquilo que era a minha essência, que era servir a Deus. Então foi um momento que eu decidi abandonar a música e vir para Cristo. E daí o seguinte, porque eu não saí da música e vim para o ramo de decorações, muito pelo contrário, né? Logo na sequência casei
E aí falou, meu Deus, eu vou fazer o que da vida? Eu só sabia cantar, Jesus, eu não estudei. E você abria shows assim de Sim, Zezé de Camargo e Luciano? O do Zezé eu não cheguei a fazer abertura não, mas eu tive várias vezes com o Remego Solimões, fiz a abertura do show do Leonardo. A gente estava sempre junto com o Alex Woods, que o nosso empresário é muito amigo deles, entendeu? E do empresário deles. E vários outros cantores, Leonardo Zé Rico, vários outros. A gente fez muitas aberturas de shows de grandes nomes. Mas aí eu parei na música e falei, e agora? O que eu faço da vida? Casei, logo na sequência já veio minha filha, passa mais um tempinho, já vem meu filho. Eu falei, rapaz, eu tenho que sustentar esse povo, né? Vão viver do quê? Mas a moral é que eu fui trabalhar. Nessa época eu tive uma experiência com rádio, porque eu me tornei voluntário na igreja que eu congregava em Bragança. Nessa época eu estava em Bragança. E lá eu tive contato com rádio, fiz programa de rádio, programa evangélico por mais de 3 anos. Mas você já era convertido? Quando Sim. foi a sua conversão? A minha conversão foi em outubro de 2004 e eu parei na música em março de 2005, cumprindo o contrato ali, onde eu desvencilhei de tudo e a partir daí servindo a Deus, a partir de 2005. Mas antes de você entrar na rádio, eu queria, assim, porque os ouvintes gostam de saber quando a gente se converte ou quando eu trago alguém assim, quando você olha assim, que você tinha tudo para estourar Sim. no mundo sertanejo e você Verdade. falou assim, não, eu não quero, em 2004 para 2005. Mas o que você sentiu? Conta um pouquinho pra gente. Ô, Tati, existe um vazio dentro do ser humano que as pessoas tentam preencher ele com muitas coisas. Tem gente que tenta preencher com a bebida, tem gente que tenta preencher com as drogas, tem gente que tenta preencher com o sexo, tem gente que tenta preencher de várias outras formas. O ser humano ele só consegue ser completo em Cristo, ele não consegue ser completo de outra forma. Eu tinha tudo que a música podia me dar, tudo que o mundo dos artistas podia me oferecer, eu tinha tudo isso. Já estava começando a fazer televisão, fazia vários programas de rádio, eu tinha acesso ao que eu queria, cercado por muitas mulheres, então eu tinha tudo aquilo que o mundo podia me oferecer. Mas uma coisa era a seguinte, eu chegava em casa e existia um vazio muito grande e eu sabia quem era esse vazio, porque esse vazio tem nome, ele se chama Jesus de Nazaré. Então quando eu chegava em casa e eu não me via realizado, eu já conhecia isso da minha infância, da fé da minha mãe, eu sabia qual era esse vazio. Eu só não tinha forças, porque a minha luta foi por anos para tentar voltar para Cristo e eu não conseguia, porque essas coisas que o mundo me oferecia eram muito interessantes. Mas um dia após o outro, o vazio ia aumentando dentro de mim. Por mais que eu tinha sucesso, por mais que eu era um exponencial no que fazia, por mais que eu estava compondo músicas, artistas interessados, começando a gravar minhas músicas, o vazio ele aumentava. E eu sabia que esse vazio se chamava Jesus. Foi aí que eu decidi, falei, ou eu rompo agora com isso, porque eu estava entrando num projeto muito caro, onde ia ter muito investimento financeiro, e aí eu falei, ou eu paro agora, ou se eu entrar nisso vai ficar difícil de sair. E aí eu decidi parar nesse momento e vir para Cristo, porque só Ele me completaria, e de fato. Aí, na verdade, foi a sua conversão, Aí de foi 2004 para 2005. Foi de outubro de 2004, quando eu comecei a frequentar novamente a igreja, e a minha decisão de fato de parar foi no início de 2005. E a rádio, aonde entrou na sua vida? Entrou logo na sequência. Eu fui voluntário na igreja, como eu disse, eu trabalhei, abria a igreja, fechava a igreja, começava o culto, ajudava o pastor, eu estava lá para servir tudo, lavava o banheiro, lavava as cadeiras, eu era aquele faz tudo, Severino. E aí começamos um programa de rádio, comecei como ajudante do pastor da igreja, mas logo eu já estava na direção desse programa. E por mais de 3 anos eu fiz um programa de rádio onde a gente falava do amor de Deus e chamava as pessoas para as reuniões. Esse foi meu contato, isso foi mais ou menos de 2005 a 2008, quase 2009, por aí. E aí você já estava casado com Sim, a Nara? eu casei em 2005, eu casei em novembro de 2005. E onde vocês se conheceram? Por incrível que pareça, Deus levou ela na casa de show. Tem uma casa de show em Bragança, o Porks. Eu vim de Goiás em 99 para inaugurar essa casa. Ela foi inaugurada pela minha dupla. Eu toquei lá até o final de 2004. No ano de 2003, ela apareceu lá, ela não frequentava o local. Mas uma amiga em comum, que também era do mundo da música, levou ela lá num dia e eu conheci. Eu falei, essa loira é interessante.
E aí me aproximei dela, a gente criou uma amizade, mas é interessante porque tanto eu quanto ela, a gente era afastado do Evangelho. E a gente começou a se conhecer, a frequentar, eu comecei a frequentar a casa dela, onde conheci uma pastora e um pastor que eram pastores da mãe dela, e ali aquela convivência foi o meio pelo qual Deus foi me resgatando, me trazendo de volta. E a gente, na verdade, começamos ali, eu comecei uma paquera com ela, não era um namoro, não pensava em casamento. Mas quando eu vim para Jesus, eu entendi que ela era a pessoa certa que Deus tinha preparado para a minha vida. No entanto, que nós estamos completando 19 anos de casado. Com 2 filhos lindos. 2 filhos maravilhosos, a Alice e o Roberto Filho. Minha filha faz 19 anos esse ano. No entanto, que a gente casou e depois de um mês de casado a gente já encomendou ela. E é uma bênção de Deus. Minha família é o meu maior tesouro na terra. Minha esposa é extraordinária, é fantástica, é uma companheira nota 1000. Meus filhos são bênção demais. A razão da minha existência hoje, tudo que eu faço é por eles e para eles, entendeu? Para quem está acompanhando a nossa entrevista, o Roberto, ele é empresário, pastor e cantor. Roberto, como que é você viver essa vida pastoral? Como você se converteu e virou pastor? Hoje você tem uma posição dentro da igreja onde você dirige vários grupos de empresários. Você traz esses empresários para dentro da igreja. Como começou esse projeto? Na verdade, eu comecei servindo na igreja como um voluntário. Dentro de pouco tempo a gente já era um obreiro na casa do Senhor. E ali a gente foi entendendo que Deus tinha um chamado na nossa vida. E aquilo queimava no coração, porque não é que eu me tornei pastor, não. O chamado é algo de Deus, né? Deus chama as pessoas, Deus capacita. Cada um tem um chamado, uma vocação. E eu entendi no decorrer do tempo que eu e minha esposa tínhamos a vocação para isso e um chamado para pastorear. No entanto que a gente foi consagrado pastor no ano de 2012. Então passou-se muito tempo da nossa conversão até chegar a sermos pastores. Mas antes de sermos pastores, eu já estava inserido no universo dos negócios. Da decoração. Na verdade, eu tentei um primeiro negócio em Bragança, que era na área de serralheria. Eu tentei empreender por mais de 2 anos, foi terrível, porque eu não tinha expertise nenhum. E quando eu descobri que não, eu estava falido, devendo para muita gente, falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Então foi uma experiência muito ruim, mas logo na sequência, no ano de 2010, Deus me colocou, 2011 aliás, Deus me colocou nesse universo da decoração. Fui trabalhar como vendedor, que era um dom que eu tinha, que eu não conhecia, que eu ainda não havia eu entendido esse chamado na minha vida também na área dos negócios, que é um chamado. A gente acha que para servir a Deus você precisa ser pastor, ou um obreiro na igreja, ou um padre, e daí por diante. Não, servir a Deus não é isso, entendeu? Ter um ministério, trabalhar é um ministério, entendeu? Ser um empresário é um ministério. E o bom é que aí Deus foi me inserindo nesse universo dos negócios. Eu ali trabalhando, vendendo, era um dom que tinha, eu vi que eu tinha potencial para isso. Trabalhei por quase 3 anos numa empresa onde não deu muito certo por causa da gestão da empresa, e eu decidi no ano de 2013 abrir mão de um emprego muito bom, um salário muito alto, e empreender e tentar a sorte. Foi com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem. Foi quando eu decidi pedir as contas, comecei um negócio em Bragança, trabalhando no meu quarto, com a mesinha, eu falo que meu escritório era no meu quarto, uma mesa da perna quebrada, um telefone e um computador. Foi assim que começou a RG Decorações. Mas quando chegou perto de 2014, Deus me deu a direção para mudar para Atibaia, abrir um escritório e de fato começar o meu negócio a empreender para valer. Foi quando eu vim para Atibaia no ano de 2014 e lançamos a RG Decorações, que hoje é a maior loja no ramo de decorações de toda a região. Graças ao bom Deus, isso não é nem mérito tanto nosso, né? Claro que a gente se esforça e trabalha muito para isso, mas eu tenho certeza que isso é a bênção de Deus sobre nossas vidas. Hoje nós somos a maior loja, a mais completa nos produtos, cortinas, persianas, papéis de paredes. A gente representa as melhores marcas do mundo. A gente atende o alto luxo. A gente atende os clientes de alto padrão. A gente atende todo mundo. A gente respeita todo cliente que entra dentro da nossa loja. Mas a gente se especializou nisso, em atender o alto padrão. E temos hoje as principais marcas da nossa loja, entendeu? Então, e tudo isso quem fez foi o Senhor.
a gente só é o mordomo daquilo que ele tem colocado em nossas mãos. E a gente está lá em Atibaia, na Lucas, no número 5070, atendendo Atibaia e toda a região. O Roberto, qual a definição do Roberto antes e depois de tudo que você contou para mim? Meu Deus. Você fez essa pergunta e eu não te respondi, né? A questão sobre pastorear, né? Também, né? Deixa eu responder, eu lembrei dela agora, tá? Porque eu falei sobre ser empresário, né? Porque hoje a gente eu concilio a vida de esposo, que para mim a maior prioridade é ser esposo, pai, empresário, pastor, e daí vai. Amigo, conselheiro, e aí vai. Mas é interessante que Deus ele te ajuda a organizar dentro de você todas as agendas, todas as prioridades, entendeu? Todas as caixinhas. Se você não inverter as prioridades na sua vida, você vai ser assertivo sempre, entendeu? Eu tenho uma lista de prioridades na minha vida, eu conto elas na minha mão. Deus, família, sustento da minha família, lazer, ministério e lazer. Então, lazer está no último aqui. Então, tem esses 5 pilares que eu levo muito a sério. Então, Deus é a minha prioridade máxima. A minha família vem em segundo lugar e daí por diante. Então, hoje, eu pastorei totalmente sem peso. Que eu não sou pastor titular, eu sou auxiliar. Eu sou o vice-pastor da nossa igreja. E nós temos um time de pastores lá abençoado demais. Mas hoje eu tenho um trabalho específico. Hoje eu trabalho especificamente com os empresários. Então, eu sou o pastor que tem um trabalho específico para os empresários. Inclusive, aproveitar a deixa aqui, dia 7/7, toda primeira segunda-feira, para ficar mais fácil, toda primeira segunda-feira de todo mês, às 20 horas, lá na nossa igreja, na rua Guaraci 929, na Família Vitoriosa, Família tem Vitoriosa. Um encontro marcado toda primeira segunda-feira do mês. Eu já fui em todos os encontros. É sensacional. Extraordinário. É o quê? Eu usando o meu expertise no mundo dos negócios, o qual eu estudo muito, eu palestro sobre isso, eu inclusive dou aula sobre empreendedorismo, e lá é o momento de você falar para os empresários que são empresários de Deus e aqueles também que querem empreender, ou aqueles que gostam de ouvir, não frequentam a igreja evangélica, mas gostam de ouvir a palavra de Deus, porque entende que Deus tem a direção certa. Então lá nós estamos orientando biblicamente como empreender, porque é interessante, a Bíblia ela fala sobre todos os assuntos que você possa imaginar, inclusive como empreender do jeito certo. Você estava falando de empreendedorismo, você acha que empreender do jeito certo também funciona dentro de casa quando você tem uma direção de Deus? Porque quando estávamos conversando aqui, antes de entrar para a nossa entrevista, você falou da sua filha, que você está preparando ela para o ministério. Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gestão da família, ela não é que ela seja um empreendedorismo, mas a gestão da família, ela é muito importante, porque a Bíblia vai dizer que os pais, eles são aqueles que apontam os filhos para o rumo, para o destino certo, entendeu? A Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, entendeu? Apontando essa flecha. E minha filha, ela terminou ela ia fazer faculdade agora e a gente veio buscando em Deus isso e falou: filho, então você e seu irmão, o que a gente quer antes que vocês entrem na faculdade é que vocês tenham uma experiência mais profunda com Deus, que vocês passem por um seminário cristão onde vocês de fato mergulhem, porque às vezes a gente fica restrito aí para a igreja, alguma coisa dos jovens, e você não vive intensamente aquilo que um seminário pode oferecer. Então ela vai agora em agosto, ela está indo para os Estados Unidos, para o Texas, lá em Dallas, onde tem o maior seminário cristão que recebe jovens do mundo inteiro. Ela está indo para o Cristo for the Nations, Cristo para as Nações. E ela passará um ano lá para entender de fato quem ela é em Deus, entendeu? E depois profissão é só um detalhe, entendeu? E o que ela quer para a vida dela, né? Isso aí, entendeu? Depois ela resolve o que ela queira. Roberto, um perrengue. Meu Deus, vários. Dá para listar vários aqui, viu? Mas aquele perrengue que você fala, esse foi Deus, se não fosse Deus eu tinha... Eu vou te falar um perrengue muito recente, porque o empreendedor, ele tem os seus grandes desafios. No ano de 2023 para 2024,
foi quando eu decidi trocar a bandeira de marcas da minha loja. Eu saí de uma marca de bom padrão e vim para de altíssimo padrão, para marca de luxo. E fazer essa mudança foi muito difícil. Por quê? Porque eu estava indo para um ambiente que eu ainda não conhecia, que eu poderia literalmente quebrar. Eu poderia falir um negócio que estava muito próximo. Entrou-se esse ano, no começo desse ano, nós vivemos um milagre muito grande, porque eu me vi numa situação financeira onde eu precisava de um recurso muito grande financeiramente, e um ano começando de uma forma muito estranha, e eu falei, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou correr? Mas uma coisa que eu e minha esposa trabalha comigo, nós trabalhamos juntos, uma coisa que eu e minha esposa temos é que quem nos deu aquela empresa foi o Senhor. Então Ele é suficiente para trazer todos os recursos que nós precisamos. E esse começo de ano a gente viveu milagres financeiros extraordinários. Esse é um dos perrengues, mas são vários. Você considera isso como uma vitória? Sempre, sempre. Se não é Deus no negócio, se não é Deus, eu acho muito difícil. Eu ouço muitas histórias de falências. E, no entanto, que o trabalho que eu faço com o empresário é justamente para trazer essa consciência de trazer Deus para dentro do seu negócio. Tem muita gente tentando empreender na força do braço e o mercado é muito hostil. Empreender não é fácil. O desafio é muito grande, concorrência, a maldade, os impostos, o governo que não ajuda, uma série de coisas, é tudo muito difícil hoje. Agora, quando você traz Deus para dentro do seu negócio, deixa Ele ser o Senhor daquilo e você torna o mordomo daquilo, você simplesmente está com o maior sócio que você poderia ter, aquele que pode todas as coisas. Então aí você trabalha mais tranquilo, você trabalha mais descansado. Vai ter os perrengues porque Deus nos treina. Deus é um pai que ama, mas é um pai que treina. É um pai que vê o filho passar dificuldade e fala, não, você vai ficar nessa dificuldade, porque você precisa aprender, eu vou te treinar. O povo de Israel saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, uma viagem que duraria cerca de 40 dias. Eles passaram 40 anos nessa viagem, porque eles estavam sendo treinados por Deus e não quiseram entender o treinamento de Deus. No entanto, que Deus permite entrar na Terra Prometida somente os filhos, e não aqueles que saíram do Egito. Nem Moisés conseguiu entrar na Terra Prometida, por causa da incredulidade do povo que não quis aprender. Então Deus, Ele entra no nosso negócio, a gente deixa ali, Ele se torna o seu maior sócio e Ele te treina nesse tempo. Então a gente vai aprender. Então vários perrengues já tivemos. Mas eu posso dizer que em todas essas coisas, Deus nos fez mais que vencedores. Uma dica para quem está nos escutando? Meu Deus, eu acho que a dica mais valiosa é deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Absoluto, de todas as coisas. Você pode ser bom em muita coisa. Você pode ser bonito, você pode ser linda, você pode ter muito dinheiro, você pode ter tanta coisa, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Tem gente muito rica achando que pode demais, mas às vezes o que ela tem é só dinheiro, e o dinheiro não é suficiente. Então eu digo que a melhor dica que eu poderia deixar aqui, deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Ele é absoluto, Ele é a pessoa principal, e se você botar Jesus como o centro da sua vida, tenha certeza, lutas, aflições, dificuldades você terá várias, mas você passará, você vai chegar do outro lado, que a proposta de Jesus vamos passar para o outro lado, Ele vai fazer você chegar do outro lado. Muito obrigada, Roberto, Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você fale um pouquinho mais do dia do encontro, que é dia 7/7, o encontro dos empresários, que vai ser na Família Vitoriosa. E aonde fica a RG Decorações? Vamos lá. Quero de antemão te agradecer, Tati, por chamar de Tati, que a gente já se conhece há um tempo, né? Posso te pedir um favor? Eu não podia deixar de pedir isso. Eu quero que você dê uma palhinha para nós no ar. Meu Deus. Então vamos lá, vamos por partes. Quero te agradecer. Quero agradecer também a Zilma, que foi muito simpática. Zilma Nunes, obrigado. Eu que agradeço a companhia. Obrigado. A RG Decorações, ela está na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcês, 5070. Ela abre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábado, das 8 às 14 horas. Você que queira vestir uma casa com elegância, com o que há de melhor, é só nos procurar, tá bom? E o encontro dos empresários é toda primeira segunda-feira do mês, a partir das 20 horas, na Família Vitoriosa, na rua Guaraci 929, lá em Atibaia. Venha, gente, vai ser algo extraordinário. Todo o encontro tem sido um
mais abençoado. Uma bênção, maravilhoso, eu sou testemunha disso. Tem sido bênção demais. Falaram aí do Marcelo Aguiar, que vai estar na cidade, né? Isso. O Marcelo Aguiar, eu conheci ele pessoalmente, inclusive eu canto o repertório dele quase de ponta a ponta, entendeu? Ai, que maravilha. Poderia ter trazido o violão, né, pra cantar, né? Ah, mas eu queria fazer surpresa, né, Roberto? Mas Agora tem- você tem que fazer por merecer, né? Ter o seu dom aí. Ô, mas Tati, a gente pode convidar ele, a próxima, para ele Só falar pra um cantar? pouquinho da música, né? É, Hoje ele vai vamos falar um convidar. pouquinho do trabalho dele. Hoje eu falando no Hoje ele falou geralzão, de né? Deus. Ele falou do geralzão, É. ele fez o... Aquele como eu bate-papo posso falando um falar? pouquinho do trabalho, né? É, Da não, mas ele vida. fez o que a Isaura sempre faz, né? Aqui ela fala da palavra do Senhor, Senhor. e hoje não foi a Isaura porque ela tá doentinha. Um beijo, Isaura, Deus abençoe a sua vida, que Deus te cure, te guarde, Amém, que a né? semana que vem Ela vai estar você aqui. venha pra cá, porque estamos Isso com aí. saudades. E aí, então, ele veio falar de Deus. Eu gostei muito da colocação dele, que ele colocou Deus em primeiro lugar. Você viu que E a gente tem que isso? colocar Deus em primeiro lugar, porque as pessoas hoje em dia, às vezes, colocam a família, né? Mas primeiramente é Deus, porque Deus que deu a vida pra gente, né? Tem muita gente colocando a esposa em primeiro lugar, o esposo em primeiro lugar, Não os é. filhos em primeiro lugar. É E isso Deus. está errado, entendeu? Não que essas pessoas não sejam importantes demais para cada um de nós, mas Deus tem que ser nossa prioridade. Ele Porque se deu a você- vida, né? Se você não conseguir ir bem com Deus, você não vai bem com mais ninguém, entendeu? Realmente. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai dar errado, entendeu? Então Deus, ele é a nossa prioridade máxima, prioridade máxima. Gostei muito da sua colocação. Deus Amém. em primeiro lugar, né? Porque sem ele a gente Sim. não é nada, Poxa, né? Eu sempre falo que não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. É. Então, se estamos aqui, porque Deus permitiu, né, Tati? É isso Ele aí. Sem permitiu. E aí você volta outra vez, a gente vai combinar. Vamos Aí lá. vamos falar um pouquinho, recordar é viver, né? Mas vamos deixa fazer uma eu palavra não. Agora eu preciso Só um me trechinho, defender. né? Um trechinho. Não, só Faça um por trechinho. merecer Então essa vou fazer do voz Marcelo, bonita que vou Deus fazer deu. do Marcelo Aguiar, vou aproveitar e fazer a propaganda. Me dê porque vai poder estar- de filho. Essa aí pode ser. Me dê poder de Hoje eu filho. vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Bom é o refrão, vamos pro refrão, né? Deixa eu lembrar do refrão, então, vamos lá. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho. E aí vai. Ai, que maravilha, né? Parabéns, Muito obrigado, parabéns, né? Roberto. Precisando recordar essa música, faz tempo que eu não canto Bora, ela, hein? bora lá. Um dia você vai vir aqui só pra Vamos lá. falar, Pra pra bater um- cantar. pra Bora, cantar. Cara, vamos violão, lá. a gente canta Vamos isso marcar, tudo que a sim. gente gosta muito. É isso aí. São músicas lindas, né? São Músicas maravilhosas. religiosas lindas. Sim. Muito obrigado. Eu que Por estar agradeço aqui pela na Rádio oportunidade, pelo Sintonia. carinho de vocês. Nosso amigo Roberto Garcia, empresário em Atibaia, decoração também, cortinas e persiana. É a Marido da RG Nália. Decorações, né? Minha maior função nessa terra é ser esposo da Nália. Ai, que Marido da maravilha, né? Nália, dona da RG Decorações, pai de dois adolescentes e empresário, pastor e cantor. Meu Um Deus. beijo, Deus Só abençoe a Jesus. sua vida e Amém. muito sucesso. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Tá? Amém, amém, né? Nosso amigo e nossa amiga Tati aqui na Sintonia. A gente vai praticamente finalizando a programação, né? Eu gostaria de dar um toque também, que daqui a pouquinho o Hélio Gonçalves, presidente da Câmara, ele vai estar aqui na Rádio Sintonia. Então, daqui a pouquinho, na programação do Slade, né? Vai estar aqui o Hélio Gonçalves, presidente da Câmara, ele vai bater um papo, falar um pouquinho aqui na programação do Slade. A gente vai com apoio cultural, daqui a pouquinho eu volto, hein? Daqui a pouquinho a gente vai finalizando. Não sai daí não, já voltamos. Ó, gravado. Gente, deixa eu ir. Eles vão falar um pouco, alguma coisa ou não? Deixa eu ir Se que eu quiser, a tô. gente É. pode falar. Você tira uma foto nossa? Vamos. Tira. Deixa eu tirar aqui. Deixa eles entrar as propagandas aqui. Faz uma aparecer na foto também. Peraí, deixa eu só entrar as propagandas. Gostou? Eu vou te mandar, viu? O presidente da Câmara não chegou e que jeito seus dois? Então tá, peraí. A hora que ele chega. Zilma, pode ficar aí, a gente tira Peraí. um cenário da rádio. Peraí, deixa eu só...
pra entrar aqui, aí eu já... Liga poder feliz. É linda essa música. Olha que voz, hein? É. De manhã eu quero parar. Olha. Tem voz de cantor mesmo, né? Oh, Mais uma, fica aqui no meio. Fica no meio. Peraí, deixa eu só ver aqui. Não, fica você. não, vai na foto também. Não, eu tenho E, que gente, fazer aqui, você não. desapareceu. Não, eu não ligo muito. Peraí. Não. Você já foi muito bem recomendado pra mim, Zuleide. Já ouviu falar da Rádio Sintonia? Já, opa. Eu tava no caminho pra cá, eu tava conversando com o Ney. Atenção gratuita. Ah, o Ney Aí Tavares. o Ney Ei, onde é aquele cachorro? O Ney tá na cultura, Atibaia, agora. Faz um Tá século na que cultura, ele tá trabalha na cultura. Nossa, eu Aí ele falou, você vai lá na Rádio Sintonia, você vai falar lá com o Slade. Manda um abraço. Aí o Ney Tavares é um amor. O Ney é uma figura. Meu barato. O Ney foi o cara que me recebeu em Atibaia. É. 9 anos atrás. A gente conheceu ele na TV Altiora também, tinha uma programação na Altiora. Olha que legal. Ele também vinha sempre aqui. Ele Fala pra sabia ele as entrar em coisas. contato com a rádio. Vou falar. Vou passar o contato pra ele vir aqui. Peraí, Comprou? É legal, Vamos gente. tirar as fotos. Peraí. Eu pedi o contato dele. Eu te passo. É. Com várias marcas e variedades Ih, demora pra responder. Não nem de sempre. Mas eu faço contato. A minha parte eu faço. Telefone WhatsApp 11 9 16 25 Legal, 60 35. Eu vou tirar o 4891 1287. Peraí, gente, aguenta aí. Você tira esse com o Não, Você não vai na foto? Você não vai na foto? Não, deixa a turma lá. Então junta vocês aí, junta mais. Rádio Sintonia FM. Jesus os Perdões. 87,5. A rádio que sintoniza você. Mais uma, a última. Você aí que tá ouvindo a rádio, pedreiros, Peraí, gente. Peraí. Agora você vai tirar, depois eu mando pra você. não se preocupe. Você está construindo ou reformando algo? Não se esqueça. Correia Entulhos. Temos várias caçambas. É só ligar. 11 Pronto. 997 Silvio, obrigado. Eu que agradeço, viu? Deus abençoe. Ei, Tavares, Agora eu vou pra próxima entrevista